Boa noite, amados, paz e graça. Chegamos na nossa quinta-feira tão especial, quinta-feira do nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo que nós começamos a semana passada sobre o plano de salvação através da Bíblia. Eu quero estar agradecendo a você por esse momento que você nos concede de estarmos entrando na tua casa para compartilhar do grande amor de Deus. Esse amor de Deus que se compadeceu por cada um de nós. Pessoas irrelevantes, pessoas que não mereciam, mas mesmo assim, Deus inseriu na sua história para que a gente pudesse viver uma vida totalmente diferente. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a graça de Deus pela tua vida. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por esse momento especial, onde paramos todas as demais coisas para te louvar, para cultuar esse grande amor de Cristo na nossa vida, para dizer que Tu és bom. Tu és bom o tempo todo, Tu és maravilhoso, e que a Tua misericórdia, Senhor, transcende o nosso próprio entendimento. Cremos no Teu poder. Eu peço, Senhor, que Tu abençoe cada um que está conectado nessa live, nesse momento, as pessoas que vão também assistir essa live mais tarde através do YouTube, que a Tua palavra possa falar a cada coração. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Como é precioso, amados, estar com você mais esta noite. Lembrando, que eu não posso esquecer de mandar um abraço da live para minhas netas. Especialmente hoje para a minha netinha, para a Laurinha, que está lá em Curitiba. A Sarinha, eu não preciso mandar abraço, eu posso abraçá-la, que ela está aqui na minha casa. Hoje é muito legal. Estou com a casa cheia, meus filhos estão aqui. Isso é muito precioso. Como é gostoso poder ter esse aconchego. Hoje no almoço eu estava comentando que é muito precioso a gente ter a mesa cheia de filhos, nora, neta. Isso é gratidão do Senhor para a nossa vida. Então eu me sinto muito feliz, muito agraciado. Quero mandar um abraço para a Eleonora, lá em Curitiba. Eleonora, Deus abençoe você e que Ele continue cuidando de você em todo o tempo. Tá bom, Eleonora? Eu quero, amados, compartilhar nesse momento continuar falando sobre o plano de Deus, sobre a salvação. O plano da salvação é a plenitude do Evangelho. O que isso quer dizer? Ele inclui a criação, a queda, a expiação de Jesus Cristo e todas as leis, ordenanças e doutrinas do Evangelho. Talvez você me pergunte, o que é expiação? A expiação foi o momento que Jesus se doou por cada um de nós lá na cruz do Calvário. Esse momento em que Ele deu a sua própria vida em resgate por cada um de nós. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que toda a nossa habilidade de escolhermos e agirmos por nós mesmos também é essencial para esse plano celestial. Conhecer o plano da salvação pode ajudar a tomar decisões justas e nos preparar para a vida eterna. Isso é precioso. Nos preparar para a vida eterna. Amados, eu sempre tenho um dizer que você tem que estar preparado hoje. Porque você não sabe se vai existir o amanhã. Mas se existir o amanhã, você tem que viver esse dia de hoje com prudência para não se arrepender amanhã. Porque o amanhã ainda não existe. Mas quando nós entendemos o plano de Deus de salvação na nossa vida, nós conseguimos viver uma vida totalmente diferente. Por isso que a palavra de Deus vai em Romanos 5,12, ela diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A palavra de Deus está dizendo que o que entrou no mundo pelo pecado foi a morte, a separação avassaladora do homem com Cristo. Mas nós cremos também entendemos que o salário do pecado é a morte, mas a vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vocês viram que apareceu a minha filha Débora, que deu só um tchauzinho,
Então eu estou com a casa cheia. Isso é bênção. Isso é graça sobre graça. Então não se preocupe se eu vir algum barulho diferente, é minha família que está toda reunida. Então esse dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus nos conhece. E Jesus, ele é a única solução para os nossos pecados. Quando a gente vê Moisés lá no deserto, né, que ele também levou o povo a entender sobre isso, que eles precisavam se arrepender, precisavam viver uma vida totalmente diferente. Mas hoje eu quero falar com você sobre o que Deus deu ao mundo. O que Deus deu ao mundo? Talvez você pense, mas quem é esse Deus? O que ele fez por nós? O que recebe aquele que nele crê? Como eu vou entender isso? Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus ela diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu melhor. Amados irmãos e amigos que nos assistem nesse momento, o plano da salvação, ele gira em torno do fato de o homem ser mortal. Por quê? É que de nenhuma forma possui a vida eterna. O homem não possui vida eterna se não tiver linkado ou alicerçado em Cristo. Assim a Bíblia, ela diz para nós que Deus amou o mundo desde o princípio da criação. O seu amor pela humanidade foi tão amplo, tão intenso, tão irrestrito, que ele entregou a morte vicária ou substituta o seu Filho único, Jesus Cristo, para salvar o mundo. Em João, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Deus fez isso para que todo ser humano, ao crer em Jesus Cristo, não mais venha perecer para sempre, mas receba por meio dele, desse servo que se doou por nós, a vida eterna. Com o plano da salvação, fica bem claro que a vida eterna é oferecida unicamente por intermédio da morte expiatória de Jesus, justamente porque o homem não possui nada de imortal em si mesmo. Nem no céu, inferno, purgatório, limbo ou qualquer outro lugar que você tente imaginar que exista, não tem outra forma de reconciliação. O homem, ele é simplesmente mortal. E somente quem crê em Jesus Cristo é que será salvo da morte eterna. E esse ensinamento é bem claro nas Escrituras Sagradas. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Timóteos, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, dizendo: olha, meu filho, eu entendo que essa palavra ela é verdadeira e ela é digna, porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o primeiro. Todos nós precisamos desse conserto. Jesus deixou seu deslumbre do trono da glória. Deus, ele deixou a sua glória e tomando a natureza humana, ele desceu desse mundo de trevas profundas, esse mundo de dor, para alcançar o mais perdido dos pecadores. Pense, olhe o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por mim. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação, sendo igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se de si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando-se em forma de homens, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Esse é o nosso Deus.
Esse é o Deus Redentor, o Deus Salvador. Você pode ler esse contexto lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 8. O sacrifício expiatório de Cristo realizado por Jesus na cruz, ele foi a única maneira de resgatar a humanidade da morte eterna, a qual já se encontrava condenada pela sentença proferida lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 2,17, a palavra de Deus diz: certamente morrerá. Se é promessa, isso acontece. No Calvário, né? Ou na cruz do Calvário, Jesus recebeu o salário ou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E como isso deu à humanidade a única oportunidade de salvação para ter a vida eterna. Não existe outra forma, não existe outro meio. Em Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós somos esse Filho do Homem, nós que estávamos perdidos. E Jesus diz que ele é, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fala isso. Jesus morreu por toda a humanidade. Ele morreu por mim, morreu por você. Ele morreu para nos resgatar, desde o primeiro ao último homem. Todavia, a salvação, ela é um processo individual, de livre e espontânea escolha do próprio interessado, que somos nós. A salvação não é uma imposição bíblica ou uma imposição divina. A salvação é um presente, uma escolha. Assim ensinou o apóstolo Paulo, quando ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Somente as pessoas que crerem em Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo realmente serão salvos, realmente receberão a vida eterna. Aquele que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador já está condenado. Não receberá esse presente. Isso é complicado. Quem não crê em Jesus Cristo já tem uma sentença também eterna. O que é essa sentença eterna? Separado dos braços do Pai. Mas os que creem não perecerão eternamente, mas eles viverão eternamente em Cristo. Por que nós não receberemos? Porque Jesus morreu por mim e por você. Se você crer, se você aceitar a Ele como Senhor e Salvador, como mediador, como único caminho, então você quer entender o que Jesus levou em seu corpo sobre o madeiro? O que ele carregou sobre si? Palavra de Deus lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas ofensas, todo o nosso sofrimento. Esse versículo do apóstolo Pedro, ele é um versículo divinamente inspirado. Ele diz que Jesus levou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz do madeiro. Portanto, fica bem claro que a morte de Jesus, ela teve um significado relevante e muito profundo para a humanidade. Aquilo que nós não poderíamos pensar ou imaginar. Jesus assumiu a culpa do homem. Jesus assumiu sobre si a culpa, se tornou maldito. Lembra de Moisés, quando fez aquela cruz e pendurou aquela cobra? Maldito é quem estivesse naquela cruz. Jesus se tornou maldito por cada um de nós. As pessoas incriminaram, as pessoas olhavam ele como maldito, mas ele se tornou maldito por causa dos meus pecados, por causa de você.
Por causa disso, ele recebeu o salário, que era a morte, por nossos pecados. Mas João, lá em 1 João capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Olha a diferença. Em Jesus não há pecado, mas ele se manifestou, e ele carregou sobre ele os nossos pecados, mas ele continua sendo puro. Um homem que não pecou. A palavra de Deus, nos orienta e diz que ele morreu para tirar o seu pecado, para que no dia em que você vier a ele, que você vier a crer nele, você possa então receber o perdão dos pecados. E por fim, aquele presente, aquele prêmio, a vida eterna. Jesus, ele tinha plena consciência da sua missão quando ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus tinha essa consciência, que ele veio para servir a humanidade. Se não fosse o amor incondicional de Deus pela humanidade, todos os seres humanos, eles estariam perdidos para sempre, desligados, apartados, separados. Todos estariam condenados a morrerem, sem terem nenhuma esperança ou oportunidade de salvação. Estariam abolidos da vida eterna. Mas em nossa grande fraqueza e extrema necessidade desesperadora, Jesus se ofereceu para nos redimir da morte eterna, trazendo aquele precioso presente, a salvação, a todo aquele que nele crê. Ele mesmo disse: a todo aquele que nele crê. Amados, assim, através da morte de Jesus, Deus está oferecendo a você a oportunidade única de ter a vida eterna. Qual será a sua decisão? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar nessa decisão? Você já tomou essa decisão perante Deus? Ou você ainda está pensando, vagueando, tentando achar que você vai ser salvo por mérito, pelo esforço do teu braço? Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Não é assim que você vai ser salvo. Você vai ser redimido dos seus pecados se você crê em Jesus. Se você buscar realmente nele a salvação. Se você entender esse plano, que é um plano extraordinário. É um plano imensurável, que não tem como você mensurar, como você medir a estatura, a largura desse plano. Porque é um plano criado por Deus. É o plano que Deus fez para que você pudesse ser aceito por Ele. A palavra de Deus lá em Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Aquela pessoa que confia em si mesmo, que acha que ele tem o poder, mas ele acaba se afastando de Deus. O versículo 6 ele diz assim: e ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, nunca terá salgada onde não vive ninguém, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas o versículo 7 ele fala assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mas o legal é de que Deus ele dá a resposta dizendo assim: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente,
para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O plano de Deus continua vivo. O plano de Deus continua à tua inteira disposição. Basta você querer, basta você dizer: eu quero. A minha decisão realmente, eu entendi que eu tenho que confessar que Jesus é o meu Senhor, que Jesus morreu por mim lá na cruz do Calvário. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quando eu creio, eu tenho uma conduta como a do meu Criador. Por isso que João 1,29 diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu quero orar com você neste momento, clamando a Deus e pedindo que Ele possa restaurar a tua vida nesse processo tão perfeito, nesse processo que Ele se entregou por mim e por você, mesmo a gente não merecendo. Por isso que a salvação é um dom gratuito, não é mérito. Porque se fosse por mérito, nós estaríamos todos perdidos. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós cremos no Teu poder. Cremos, Senhor, na Tua soberania. Cremos, Senhor, que Tu és digno de toda a honra e de todo o louvor. Que a Tua graça faça transbordar na nossa vida toda a essência, toda a alegria e todo o prazer. Entendemos, Senhor, que Tu és poderoso, Tu és eterno, Tu és soberano. Que possamos nos prostrar na Tua presença e entender que Tu és o único caminho, Tu és a única verdade, Tu és a única vida da qual nós temos eternamente quando nós cremos em Ti. É através da fé que nós somos salvos. Recebemos esse presente, Pai. Pela graça nós somos salvos. E esse dom gratuito vem do Senhor. Que essa palavra possa realmente atingir o mais profundo sentimento de cada coração. Que a Tua alegria seja abundante na vida de todos nós. Eu oro, Pai, abençoando todos que tomaram essa posição, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Tenha um ótimo e abençoado final de semana. Deus abençoe a todos.